Gi, hoje a gente vai precisar falar de uma palavra que aparece praticamente todo dia aqui na média. Deixa eu adivinhar. Calibração? Exatamente! Eu sabia, essa palavra persegue a gente. E muita gente já ouviu falar, mas ainda não sabe exatamente o que significa. Então hoje a missão é explicar calibração de um jeito que até quem nunca teve contato com a metrologia consiga entender. Mas sem transformar isso numa aula de 3 horas, por favor. Eu prometo. Vamos pelo básico. Se alguém te perguntasse agora o que é calibração, como você explicaria? De forma bem simples, calibrar é comparar as indicações do seu instrumento com um padrão de referência de valor conhecido. Tipo uma conferência. Isso, você tem um valor de confiança e você verifica como seu instrumento está se comportando em relação a ele. Agora eu entendi? Agora eu saquei? Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Por exemplo, num parquímetro, a gente compara as indicações dele com padrões que já possuem valores conhecidos. E assim conseguimos identificar a diferença entre o valor indicado pelo instrumento e o valor de referência. E uma coisa importante, calibração não é a mesma coisa que ajuste. Exatamente, essa confusão é bem comum. Então não é que tá errado, mexe nele pronto. Não, calibração verifica e registra como o instrumento está medindo. Se depois houver necessidade de ajuste, aí já é outra etapa. Beleza, já sabemos o que é, mas por que eu deveria me preocupar tanto com isso? Porque uma diferença pequena numa medição pode virar um problema bem maior lá na frente. Tipo uma peça ser aprovada mesmo estando fora da especificação. Ou o contrário, você rejeita uma peça que estava dentro da especificação porque o instrumento indicou um valor incorreto. Aí vem retrabalho, Desperdício de material, problema de qualidade e alguém do setor de qualidade começando a ter dor de cabeça. melhor evitar. Por isso, a calibração é uma ferramenta importante para trazer rastreabilidade e confiabilidade para suas medições. Ou seja, você conhece melhor o desempenho do instrumento e consegue relacionar seus resultados a referências metrológicas reconhecidas. Agora, uma dúvida clássica. Se o instrumento acabou de sair da caixa, ele precisa ser calibrado? Depende das exigências do processo do controle metrológico da empresa. Então não dá para falar que todo instrumento novo obrigatoriamente deve ser calibrado? Sim e não, Nath, mas na prática é mais sim do que não. Como assim? Quando você compra um instrumento novo, o fabricante fornece as especificações dele e, em alguns casos, um certificado ou relatório de inspeção, mostrando que aquele instrumento está dentro dos critérios de conformidade do fabricante. Alguns modelos até apresentam os valores encontrados nessa inspeção. Então isso já não seria suficiente? Não necessariamente. Esse documento mostra que o instrumento foi aprovado conforme os critérios do fabricante, mas não substitui uma calibração. Ele não garante a rastreabilidade das medições do seu processo e também não apresenta os erros de indicação do instrumento da mesma forma que um certificado de calibração. Então, mesmo sendo novo, calibrar dá mais segurança sobre como aquele instrumento realmente está medindo. Exatamente. Por isso, principalmente quando a empresa precisa atender requisitos de qualidade, normas, auditorias ou exigências de clientes, é indicado calibrar o instrumento e verificar se ele atende às necessidades daquele processo. Ou seja, saiu da caixa novinho, mas mesmo assim tem que passar pelo controle da empresa. Isso. Novo não significa automaticamente pronto para qualquer processo. Falando nisso, você percebeu que tem alguém aqui na empresa se achando muito sobre esse assunto? Se você falar Zé Med, eu sabia. O homem acabou de entrar na empresa e já fez 2 posts falando sobre calibração. E já tá andando como se tivesse inventado a metrologia. Também não exagera, ele estudou direitinho. Tá, a gente tem que dar esse crédito pra ele. Mas eu e você sabemos um pouquinho mais. Só não conta pro funcionário novo. Ele já tá com autoestima demais. E tem outra dúvida, existe um prazo padrão para calibrar? Não existe um intervalo único que sirva para todo instrumento. Então não é simplesmente calibre uma vez por ano e pronto. Não necessariamente. A empresa precisa definir uma periodicidade adequada de acordo com o uso do instrumento, histórico, criticidade do processo e requisitos aplicáveis. Ou seja, depende da realidade de cada processo. Exatamente. Agora vem a parte prática. Aonde eu faço essa calibração? Ela pode ser realizada internamente na própria empresa ou externamente em um laboratório de calibração.
Mas internamente não é só pegar um instrumento mais preciso e comparar. Nem de longe. É preciso ter padrões adequados, pessoal competente, procedimentos definidos, rastreabilidade, avaliação de incerteza quando aplicável e toda a documentação necessária. Ou seja, tem bastante coisa por trás. Por isso, muitas empresas escolhem enviar os seus instrumentos para calibrar em um laboratório especializado. E aí aparecem os dois termos, rastreado e acreditado RDC. Em um serviço rastreado, existe a rastreabilidade metrológica das medições. Já em um serviço acreditado, Além da rastreabilidade, a competência do laboratório para realizar aquela calibração foi formalmente reconhecida pela CGECL, dentro de um determinado escopo de acreditação. Então não basta perguntar se o laboratório é acreditado. Também é preciso verificar se a calibração que você precisa está dentro do escopo acreditado daquele laboratório. E qual deles eu escolho? Vai depender das exigências do seu processo, do cliente, de normas e de auditorias. Então, resumindo, calibrar é comparar um instrumento com referências conhecidas para verificar como ele está medindo. Também é importante avaliar quando calibrar, onde calibrar e qual tipo de serviço atende à sua necessidade. E aqui na MED, nós fornecemos instrumentos com ou sem calibração acreditada RBC em metro, conforme a necessidade de cada cliente. Tendo qualquer dúvida, chama a nossa equipe. Ou pergunta para o Zé MED. Ué, agora tá indicando ele? Não podemos cortar as asinhas dele também, né?